Olá, está começando mais um episódio do nosso podcast Mudando Vidas, um podcast sobre educação do Senac, o nosso Pode Cozinhar aqui de Caxias do Sul. E a gente está muito feliz de receber novamente uma dupla aqui que bateu o recorde de audiência no último episódio. Foi sensacional e foi pedido que tivesse mais um. E a gente vai falar hoje de novo sobre vinhos. Só que agora a gente vai dar uma outra conotação para essa conversa. A gente vai falar sobre a harmonização de pratos com vinho. E eu tenho os mesmos convidados do outro episódio sobre esse assunto. Mas vou pedir que eles se apresentem se por acaso tu ainda não viu a primeira vez que a gente teve essa conversa. Quem é que tá aqui comigo? Então, para quem não assistiu o primeiro episódio, eu me chamo Rodrigo Weber, sou sommelier, atuo na área do comércio de vinhos, trabalho na Bocati, que é uma loja aqui de Caxias do Sul, já com um bom tempo aí nessa empresa. Se você não conhece, vá conhecer. Fechando praticamente 15 anos já na área, né? E é um prazer estar aqui de novo com vocês nos recebendo para a gente fazer esse bate-papo. Se foi legal no primeiro, acho que esse vai ser mais bacana ainda. Olá, cumprimentos ao pessoal da mesa, ao pessoal de casa que nos acompanha. Eu sou Maria Lúcia Fraron, sou enóloga e viticultora, sou gestora da qualidade com MBA em Marketing, Finanças e Empreendedorismo. Amante de idiomas, então aprendi alguns deles, mas pretendo aprender alguns mais. Olá pessoas, eu então sou o Matheus, estamos aqui mais uma vez com essa dupla, né? Se você não assistiu o episódio anterior, volta lá e assiste, porque tá perdendo. Então esse vai complementar o primeiro. E estamos aqui hoje para falar um pouco sobre essa magia que ocorre, né, na mistura entre comidas, bebidas, principalmente o vinho. Então, no primeiro episódio lá a gente falou bastante sobre os tipos de uva, a gente falou sobre os tipos de vinho, a gente falou sobre escolher vinho para determinada ocasião e hoje a gente vai dar um foco bem específico em harmonização. Então, eu lembro que vocês falaram bastante que era importante a gente formar o paladar, né, de quem está consumindo essa bebida, fazer com que essa pessoa diversifique, então, a escolha, né, das garrafas para que possa, de fato, entender o que ela gosta mais, o que ela não gosta, o que é para ela, o que não é. Né? E isso ficou muito latente, assim, na minha memória e eu acabei comprando algumas garrafas diferentes do que eu estava acostumada, né, a experimentar, até para me aventurar um pouquinho nesse mundo dos sabores do vinho, que realmente eu fiquei impressionada com tudo que vocês falaram e com um extenso conhecimento de vocês sobre o assunto, né? Mas ficou aquela dúvida para mim, né? Com o que eu harmonizo determinada garrafa? E aí o Matheus pensou alguns pratos aí para a gente conversar um pouco e falar um pouquinho com você sobre essa questão. E eu quero começar perguntando de fato, o que é uma harmonização de vinho com pratos? Uma harmonização é o perfeito equilíbrio entre o alimento e a bebida que a gente está degustando, né? Eu sempre costumo dizer que uma harmonização bem feita é quando se valoriza a experiência, o momento daquela experiência vai se tornar algo ainda melhor. Se o vinho sozinho já é gostoso, o alimento sozinho já é gostoso, aquilo combinado vai levar essa experiência para um outro patamar, vai ser mais interessante ainda, né? Vai se tornar algo ainda mais agradável. Uma harmonização bem feita, ela precisa dessa palavra que eu falei para vocês, que é o equilíbrio, né? Então a gente precisa sentir a característica do vinho, mas também poder degustar o alimento, degustar o prato que a gente está provando. Isso tudo em um equilíbrio. Então, sentindo o sabor do vinho, sentindo o sabor da comida e no momento que a gente está harmonizando, fazendo a combinação desses dois pratos, isso tem que conversar, tem que ficar algo agradável para se tornar ainda melhor, né? A gente pode definir também a harmonização como a junção das nossas três profissões, da enologia, do sommelierie e da gastronomia, porque isso a gente faz com que todos os aspectos melhores que a gente apresenta no vinho, a qualidade, seja escolhida a dedo para harmonizar com alguns pratos e a gente traz a gastronomia para elevar todas as qualidades, seja do prato, tanto do vinho que a gente escolhe. E aí o sommelier ele tem um papel bastante importante porque ele vai direcionar o consumidor numa das escolhas mais corretas, numa das escolhas que vai proporcionar experiências ainda melhores. Muito bem. Mas me conta assim, ó, que tipo de harmonização existe? Quais os tipos de harmonização?
A gente pode fazer uma harmonização por combinação, né? Um sabor, por exemplo, de um prato doce harmonizado com alguma bebida doce, um espumante mais doce, ou por contraposição, né? Combinar muitas vezes a acidez de um prato com o dulçor de outro, com a estrutura, né? Então, pode fazer dessas duas formas. Eu costumo recomendar mais essa por combinação, ela é um pouco mais fácil de acertar. Nessa da contraposição existe um risco um pouquinho maior, mas é algo que quando se acerta faz uma experiência incrível também. Mas me diz uma coisa, Rodrigo, assim, vamos supor que eu goste muito de Pinot Noir, Uhum. tá? E que o prato que vai ser servido não tem uma harmonização correta com esse vinho, tá? Como que a gente induz a pessoa a perceber essa diferença, de que ela entenda que não é o vinho adequado? Isso é uma certa dificuldade que a gente tem na nossa profissão e também eu aprendi ao longo do tempo, de certa forma, a respeitar também. Porque se a pessoa gosta daquilo ali, eu posso sugerir para ela a harmonização. Eu digo, ó, isso vai combinar melhor com outra opção, com vinho branco, com espumante, enfim. Mas eu tenho que respeitar também o gosto dela. Tenho clientes que só bebem um estilo de vinho. Gostaria que eles provassem outras opções, mas nem sempre é possível, né? Então a gente tem que procurar mostrar o caminho certo, mas respeitar se a pessoa quiser beber alguma coisa diferente. Dito isso, vale recomendar. Por exemplo, falar de um prato específico, né? No caso, não vai combinar isso com o Pinot. Posso sugerir alguma outra opção. Aí fica amplo, um espumante, um chardonnay, dependendo do que a gente está falando. Mas vale recomendar, vale mostrar que, exemplo, vai pegar um prato muito pesado, um prato muito condimentado, muito estruturado, com o Pinot vai sumir, ele não vai ter o corpo, não vai ter estrutura suficiente para acompanhar, para fazer aquela harmonização. Então, o que eu falei de um equilíbrio, a gente compromete, porque o prato vai estar aqui e o vinho não vai ter essa potência, esse corpo para entregar. Então, realmente não vai ser uma harmonização ideal. E aí aquilo que tu falou fica comprometido. A experiência como um todo, ela não vai ser adequada, tu não vai conseguir aproveitar tudo. Você pode sentir o prato, né, degustar o prato e o vinho vai passar despercebido. Então não foi uma harmonização bem feita, porque a harmonização ela tem que valorizar os dois elementos. Muito bem. E como é que a gente faz a construção de sabores para poder pensar nessa harmonização? Pensando no vinho, na construção do vinho mesmo. Eu acho que essa é uma pergunta, porque já que a gente está falando de construção de sabor, né, de complementação de sabores. Perfeito. Todo o perfil aromático do vinho ele vai ser definido na hora que a gente colhe as uvas, na hora que a gente escolhe o método de vinificação, na hora que a gente escolhe quanto tempo se ele vai ou não amadurecer em barricas de carvalho ou em carvalho alternativo, a gente faz todo esse perfil aromático do vinho se direcionar para algum desses objetivos. No caso que a gente falou do Pinot Noir, o Pinot Noir ele pode ser vinhos mais jovens, leves, e ele pode também trazer um vinho um pouquinho com maior estrutura, dependendo da colheita da uva, dependendo da vinificação, dependendo do amadurecimento em carvalho ou não. Porque eu digo isso porque o Pinot a gente faz desde espumantes até tintos de guarda. Então a gente vai ter ali uma vasta gama com a mesma uva, que a gente vai poder atender vários tipos de pratos diferentes e fazer várias harmonizações diferentes. Então, o Pinot Noir ele traz essa versatilidade. Mas, por exemplo, se eu for pegar uma uva ou um Pinot e quiser que ele tenha uma maturação um pouquinho mais precoce, que a gente não deixe ele maturar bastante, a gente pode estar colhendo ele para um espumante, que a gente vai vinificar como se fosse um branco, para fazer espumantes brancos, ou a gente vai deixar um tempo em contato com a casca para fazer um espumante rosé, que aí ele vai ceder antocianinas, vai ceder todos os compostos pro meio. Se a gente quiser um vinho jovem, a gente vai fazer uma vinificação com leveduras selecionadas, com temperatura controlada, que é importantíssimo. A temperatura controlada na vinificação a gente tem porque os aromas são voláteis. Então, quanto mais alta a temperatura for, mais aromas voláteis vão sair, serem evaporados e menos vai ser concentrado no vinho. Então, quanto mais controlada, mais um perfil delicado e que condiza com a cultivar, a gente vai conseguir ter. E assim sucessivamente, conforme a gente for fazendo vinhos mais estruturados. Por exemplo, um Pinot, que ele vai ter um auge do corpo dele com a cultivar, a gente pode deixar um tempo em barrica de carvalho, um tempo em amadurecimento, envelhecimento nas garrafas, antes de chegar para o consumidor. E aí a gente vai conseguir harmonizar com vários pratos diferentes também. Tá? Uma dica... É muita informação, gente. Uma dica para o pessoal de casa, acho que o Rodrigo está ali para nos auxiliar na escolha dos vinhos, é fazer, às vezes, um menu só com Pinot Noir.
Pode começar com espumante, vinho leve, um vinho mais encorpado. E Essa era uma pergunta que já estava ali no meu... Porque, na verdade, assim, a gente tem aquela... Lembra que a gente fez aquele bate-bola no outro programa sobre o que é lenda, o fato e lenda, né? Mito Tá, ou verdade? mito ou verdade, isso aí. Tá, então, existe aquela situação de que a gente não pode misturar as bebidas. Mas quando a gente vai numa experiência completa, a entrada é acompanhada por uma determinada bebida, o prato principal com outra, a sobremesa com outra, né? Então tu tem tu tem muitos copos diferentes porque tu vai experimentar bebidas diferentes. Então, na verdade, tu tem essa permissão. Isso vale mais para quando você vai num restaurante, que aí tem todo esse serviço, algum evento, mas o que a Maria comentou é em casa mesmo. Por exemplo, você vai receber um casal de amigos. Dificilmente você vai abrir um vinho para entrada, um vinho para salada, um vinho para o principal, um vinho para sobremesa. Então, vale a pena construir um menu, alguma coisa que combine, né, de início ao fim com aquele vinho que está bebendo. Ou mesmo, não convidou um casal, o próprio casal sozinho, em 2 pessoas, não vai abrir 4 garrafas para fazer um jantar. Muitas vezes, escolhendo um prato que vai combinar, um vinho que vai combinar com diversos pratos, pode ser uma opção bem viável para uma harmonização doméstica, uma harmonização em casa. Então já vamos começar Eu ia essa dizer, brincadeira aí. eu acho que antes, só pegando de gancho pro pessoal que tá em casa, que não faz ideia. Teria como, eu sei que é difícil, traçar um perfil organoléptico dos tipos de vinho, espumante, frisante, tranquilo? Só pro pessoal mais ou menos entender por onde eu começo. De uma forma rasa, sim. A gente falou disso no episódio anterior, vai depender muito até a Maria falou agora, do Pinot, né, que vai Sim. desde Depende muito da espumante até vinificação, mas de depende uma maneira muito geral, um do espumante estilo. tem que A gente características. eu só quero deixar frisado isso para não dizer assim, o que a gente vai falar aqui, todo Pinot é igual, a gente Não, é uma entende que regra. vai dar A gente vai dar um norte, não um uma norte, lei. para servir como um guia, né? Então é possível a gente falar um pouquinho dos estilos, se vocês querem saber, a gente vai falar do perfil principal, mais tradicional, mas entendam que sim, podem existir coisas diferentes aí dentro. Então, a diferença, um vinho espumante, ele tem uma pressão determinada, que é 5 atm de pressão. Ele é uma pressão proveniente natural da própria fermentação, ou seja, a gente faz a primeira vinificação do vinho base e a tomada de espuma ela é própria dos açúcares que a gente vai ter na fermentação, na segunda fermentação. O frisante, existem frisantes naturais, que é quando a gente deixa um pouquinho do gás da fermentação, mas corta logo no início, ou tem aqueles adicionados, que é com gás carbônico adicionado. Os vinhos tranquilos são vinhos que não possuem gás. E os vinhos, aí a gente começa com vinhos jovens para mais maduros. Então, vinhos jovens são vinhos que são fáceis de tomar, que tem pouca presença de tanino ou taninos bem leves. Vinhos de médio corpo, então eles vão ter um teor alcoólico um pouquinho maior, com maior presença de taninos. E vinhos encorpados, então eles vão ter mais presença de taninos, vão ser aqueles que são um pouco mais carregados, que podem ser para pratos mais encorpados também. E claro, dentro de cada categoria tem os estilos, né, dos espumantes, tem os espumantes doces, os secos, enfim, nos vinhos tranquilos temos vinhos brancos, rosés, tintos, e para complementar, tem a categoria também dos os vinhos fortificados, vinhos de sobremesa, vinhos licorosos, que vão entregar uma outra proposta, que aí são vinhos com um final um pouquinho mais doce, geralmente fortificados com álcool vínico, açúcar, né, que aí tem uma missão bastante importante também nas harmonizações. Tenho certeza que você vai me perguntar, Maria, e o colheita tardia? Esse colheita tardia, ele é um vinho que a gente tem apacimento de uvas, também a maioria de melhor qualidade são com os açúcares provenientes da uva. Então, apacimento nos vinhedos é um pouco mais difícil nas condições climáticas aqui da Serra, por exemplo, mas tem alguns climas quentes que a gente consegue ter esse benefício de fazer esse apacimento, mas normalmente as vinícolas que fazem esses vinhos com apacimento natural, eles têm as câmeras de apacimento. Então, essas colheitas tardias, esses licorosos naturais que às vezes a gente pode encontrar, eles têm toda essa característica dos açúcares próprios da uva, então vai dar bem menos quantidade por quilograma de uva. Eles vão ter uma dificuldade maior em fermentar por causa do meio que vai conter mais açúcares e vai ter uma graduação alcoólica bem maior também. E só para pontuar, é difícil produzir justamente por isso, né? A gente tem que manter essa uva por um tempo maior no pé, você está propício a outros riscos, que é a umidade, o calor é o ambiente perfeito para a criação de fungos, de problemas que pode ter.
Então o risco acaba aumentando bastante e também o rendimento dessa uva ela é muito menor, porque ela praticamente ela vai desidratando, né, com o tempo, ela vai perdendo a quantidade de água, então é um vinho que rende um volume menor. Então é normal você encontrar uma garrafa de um colheita tardia em tamanho menor, né, em garrafas de 500 ml, 375 ml, porque é um vinho que você não bebe uma quantidade tão grande quanto um vinho tranquilo, e também porque a produção dele é menor, né? Acaba rendendo menos. Exatamente. Muito bem. Vamos começar uma brincadeira aqui de harmonização? Já, vamos. Tá, eu acho que o pessoal que está assistindo, que está em casa, que pediu o segundo programa, quer saber. Lembrando que a gente entende que tem toda a questão do gosto pessoal, né, do hábito de cada pessoa, mas aqui a gente vai perguntar para vocês, a gente vai dizer alguns pratos ou alguns cardápios que são tradicionais, que a gente está habituado, para dar um norte para as pessoas, né, para dar aquele norte, considerando a técnica que a gente sabe que vocês são mestres nisso que vocês estão falando, tá? Porque a palavra principal quando a gente pede de harmonização é sempre depende. Porque Sim. Depende de como é que tu vai fazer Depende. esse prato, depende de como é Sim, que é o vinho. com Então, certeza. vamos entender. Até eu brinquei antes nos bastidores aqui, a gente tinha que ter degustado os pratos aí, né, Matheus? Sim, Tinha que para botar a poder. gente saber Mas recomendar a teremos harmonização essa correta, né? oportunidade. Teremos, Logo depois eu vou falar Depois terá como. spoilers. Tem um spoiler, exatamente. Mas vamos começar aqui pelos campeões da Serra. Lembrando que a gente tá, para quem tá assistindo, a gente tá falando direto de Caxias do Sul, Serra Gaúcha, aqui produtora de vinho e também De queijo. de queijo e de muita Muita comida coisa boa, boa. né? Muita comida boa. Exatamente. E a gente tem algumas características aí. A gente tem quantas pizzarias? São... mas é em torno de 200. Em torno de 200 só aqui na cidade, né? Então, a pizza, o pessoal vai na pizzaria, mas pede muito pizza em casa. né? Então, vamos numa regrinha aí de Campeões de delivery. campeões. Vamos conversar. A gente vai começar essa harmonização com os campeões de delivery, tá? Então, a pessoa vai pedir pizza em casa. Vai pedir pelas pizzas teoricamente mais leves, ali uma margarita, né? Que não é a 4 queijos. A 4 queijos vamos deixar para depois. Mas vai pedir essas pizzas assim, um pouco mais, com mais frutas, com mais tomate, com mais tempero herbal. Vamos de clássico. De Vamos clássico. uma marguerita. Uma marguerita, tá. Isso aí. Para mim, combina perfeitamente com o vinho branco. Um Chardonnay, um Sauvignon Blanc pode ser uma combinação muito bacana. Eu gosto da harmonização do queijo com o vinho branco pela acidez que ele entrega, aí com a gordura do queijo é algo que vai, uma vai combinar com a outra, né? A acidez ela vai limpar o paladar para a gente conseguir degustar a próxima garfada, tomar o próximo gole. Então acho que nesse caso, com uma marguerita, um vinho branco combinaria perfeitamente. E tem outros estilos de pizzas tradicionais, por exemplo, uma pizza calabresa e já eu ia falar, abandona a gente vai para se a gente vai para calabresa, para pepperoni, que ela tem mais quantidade ainda de gordura e ela tem o sabor da carne muito acentuado, daí a gente passa para o quê? Um prato com uma picância maior pode ser um desafio para a gente fazer uma harmonização, mas eu acho que aí poderia comportar até um Syrah, que é uma variedade que tem essa característica, Que né, também do tem seu aqui no perfil, final, né, que vai ter um né, pouco mais puxa um de picância, pouquinho. então é algo que pode combinar bem com esses sabores, com uma intensidade. Não colocaria algo pesado demais, muito estruturado, muito tânico, mas eu acho que um Syrah combinaria muito bem. Muito legal. Tu quer escolher uma pizza aí? Não, eu ia ver se a Maria tem uma outra sugestão ou vai seguir na mesma linha. Eu concordo com a sugestão do Rodrigo e é importante de não escolher muitos vinhos tânicos para comidas mais apimentadas, é porque o tanino ele vai reagir com a picância e vai tornar um pouquinho desagradável a sensação. Acho que ele vai intensificar um pouquinho mais. Qual seria um vinho tânico, então, que a gente não harmonizaria com a pizza nesse caso? Clássico aqui também da região Taná. Por exemplo, a gente não ia, porque ele é extremamente carregado, ele é mais tânico, um Cabernet Sauvignon, a gente ia pela Syrah, a gente ia por outras cultivares, um Merlot, talvez. A gente falou no episódio anterior o que era tanino e acidez. Eu não lembro se a gente falou. Acho que é importante a gente falar disso até. Então vamos abrir esse parênteses aí. Pro pessoal vai lá, entender, Maria, fala um pouquinho. Eu vejo muita confusão entre o tanino e a acidez, né? A gente comentou um pouquinho da acidez, até o Rodrigo deu uma explicação bastante boa e coerente, fácil da gente entender, que é
Acidez é aquela sensação de salivação em boca. Quando a gente sabe que um vinho é ácido, quando a gente toma um gole, a gente saliva bastante em boca. A tanicidade é o contrário. O tanino ele reage com a proteína da saliva, então ele vai arrastar elas, deixando a sensação em boca mais seca. Isso a gente pode ver, por exemplo, com uma banana mais verde, com caqui de liga, ele vai ter a mesma sensação, uma sensação bem semelhante. Então, por exemplo, se a gente harmonizar um vinho muito tânico com sal ou com picância, a gente vai sentir uma dificuldade no nosso paladar ser algo agradável, ele vai sentir muito mais forte, vai se tornar agressivo. Ou da mesma forma, se a gente pegar um limão e chupar logo em seguida, a gente vai ver que todo o nosso paladar vai sofrer bastante com isso. Então, esses dois são o que a gente mais usa para diferenciar um outro, ou se a gente quiser ter essa sensação pela primeira vez separadas, digamos assim. Uhum. Eu acho que a gente falou assim alguma coisa, tô lembrando, e é só reforçar isso, que tanino e importante. acidez não são defeitos no vinho. É que a gente não Jamais. sabe também se quem tá em casa assistiu o Então, acho primeiro, que vale a pena pontuar. o primeiro episódio sobre vinhos. Mas É. se tu não assistiu, tu corre lá e dá uma olhadinha e assiste porque tá sensacional. Eu particularmente amei aquele episódio. Eu falei isso pra ti, né? Olha como a gente entregou conteúdo ali. Vocês foram sensacionais e continuem entregando. Muito obrigada. Vamos Sim, eu vou escolher seguir outro. na Outro Sabor, o campeão de vendas de uma das pizzas que eu dou um apoio, que é Copa com Figo. Uhum. E aí a gente já tem uma pizza um pouco mais complexa. Porque tu vai ter esse sabor salgado da copa com o doce do figo. É algo um pouco curioso, mas que com certeza a gente consegue fazer alguma harmonização aqui. Evitaria, de novo, um vinho muito tânico, né? Por ter essa presença de algo mais doce e também as especiarias da copa. Eu acho que nesse caso aqui um Merlot com um pouquinho mais de estrutura poderia fazer uma combinação bem legal. Não precisa ser um Merlot pesado demais, mas não aquele muito levinho, sem corpo nenhum. Então acho que um Merlot de médio corpo pode ser uma boa combinação para pizza de copa com figo. Porque a ideia é sempre realçar os sabores dos dois, tanto do vinho quanto da pizza. Então, Sim, a pessoa tem que saber o que ela tá comendo e o que ela tá bebendo. Isso. É como que se fosse perceber. quase a formação de um terceiro sabor. É o vinho, a pizza e o vinho e a pizza juntos. Eles vão ter uma terceira experiência. Muito legal. Vamos para um outro campeão de pedidos de delivery, porque a gente está pensando no nosso público local aqui, e a gente sabe por dados estatísticos no Brasil, e que é campeão de pedidos aí, o pessoal sai muito também para ir no restaurante, não faz tanto em casa, porque a técnica não é tão fácil. Sushi. Com certeza, comida japonesa, né? Então, vamos lá. Sushi, tudo que... Esse eu universo. acho que é um universo que é até mais didático, ele é mais fácil de a gente enxergar, que obviamente ele vai combinar mais com espumantes, vinhos brancos e vinhos rosés. Porque o que acaba acontecendo, só fazendo um parênteses aqui, né, Rodrigo? Às vezes as pessoas acham que não combina. Elas não vão para esse universo. E eu acho importante dizer que combina sim, o vinho combina com tudo. Perfeito. Nesse caso, eu acho que vale uma dica que é evitar um pouquinho o caso do tinto. Em algum caso ou outro é possível, principalmente com um vinho mais leve, um pinot, um gamay, alguma coisa nesse estilo. Mas tem uma questão aqui que ela pode ser prejudicial, que é a combinação do peixe, né, com o vinho tinto. Ele resulta em um sabor que lembra algo metálico. Eu não sei se é a propriedade correta que tem, principalmente o peixe, que tem um pouquinho de mercúrio, alguma coisa que o iodo, que vai transformar aquilo em uma sensação metálica em boca que não é tão agradável. Então, por isso, eu acho que vale a dica de focar nos espumantes brancos, mais leves, e os vinhos rosés. O rosé combina perfeitamente com a culinária E uva? japonesa. Uvas? Aqui a gente pode combinar com certa facilidade. Por exemplo, o Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, todos eles sem madeira vão combinar perfeitamente, né? Então o rosé é muito versátil, tem muitos estilos de uvas que até muitas vezes os rosés são feitos com assemblagens, com cortes, né? Então não especifica um estilo só, mas um rosé leve também, uma cor mais clarinha, que não faça uma maceração muito longa, vai combinar bem com o sushi. E o espumante é um coringa. O espumante, principalmente no caso de um espumante brut, é uma dica que eu dou para as harmonizações.
Tá em dúvida, vai no espumante brute. Até com as pizzas que a gente falou antes, porque como ele é um espumante seco e ele tem a presença do gás, tem acidez, para fazer uma harmonização ele pode não se destacar tanto, mas ele não vai fazer feio em uma ocasião. Ele não vai depreciar o sabor Não. do alimento também, né? Exato, e fazendo um adendo, se a pessoa ela gosta mais ou quer necessariamente naquela ocasião tomar um vinho tinto, a gente se baseia nesse pinot e nesses vinhos mais leves como o gamay, mas aí a gente dá preferência àqueles com salmão. Por exemplo, aquelas fatiazinhas de salmão finas. Uhum. Então, o salmão harmoniza bem com o pinot. A gente consegue ter uma harmonização legal por causa do tinto. Uhum. Então, se ele se faz questão de tomar um vinho tinto, a gente faz essa indicação. Boa. Eu ia tentar sair um pouco do senso comum, né? E. Calma. Ai, eu adoro isso. É um Gente, prato. quem tá em casa, eles não sabem os pratos que a gente não escolheu, combinou hein? isso. A gente prometeu que ia falar e não falou. Não falou. Nem provou. eu Nem quero- provou. Isso deixa a gente assim, ó. Isso também vale dizer que, né? De novo, a gente tá fazendo algo aproximado, né? A gente não Claro. tem como ter precisão, mas enfim. Que é algo que a gente já vem na mente com uma outra bebida que também é algo que vem crescendo em Caxias, que são os hambúrgueres. Não estamos falando do X Caxiense, hambúrguer. A gente tá falando de hambúrguer mesmo. Porque quando a gente pensa em vai comer um hambúrguer, a gente pensa em cerveja. Hambúrguer e cerveja. Mas a nossa ideia é realmente mostrar que tu pode escolher a versatilidade do vinho, né? Então, com hambúrguer. Lembrando Mas que o hambúrguer... É o básico. Vamos conversar, Pão, carne, hambúrguer, pão, carne, queijo e que tem alguma outra coisa. A gente não vai... É muito amplo, né? Mas o hambúrguer. É amplo e assim como a cerveja também tem um estilo muito grande de variedades, o vinho, como tem uma infinidade de estilos, a gente consegue fazer uma harmonização para praticamente tudo. Então, com certeza a gente vai encontrar um vinho que faça uma harmonização bacana com o hambúrguer também. Por exemplo, um hambúrguer, pão, carne e queijo. Um Malbec argentino é um vinho que com certeza vai combinar com Chega d'água na boca. com os elementos certeza. que temos. Não necessariamente o argentino, e tem brasileiros também que podem entregar, mas foi uma primeira... no momento que fala o prato, já lembrei do vinho e pensei que pode ser uma combinação que vai agradar, né? E vale ressaltar que, como as duas profissões, a gente sempre indica, na grande maior parte, vinhos brasileiros, vinhos da Serra Gaúcha, de outras regiões aqui do Brasil, sim, mas isso não tira o valor de experiências daquilo que vem de fora do Brasil, para realmente ter um parâmetro e ir aprimorando, para ir aumentando o paladar. Então, vale ressaltar isso também, eu acredito. Outra dica que eu costumo dar nas harmonizações para evitar erros é abrindo esse leque, a gente saindo só do produto nacional, indo a nível mundo. Geralmente a gastronomia típica da região harmoniza com o vinho feito naquela região. Então, por exemplo, a gente vai falar da Argentina, que a gente falou que é Argentina, Uruguai. Basicamente, a gente fala em carnes, né? Exato. Então, o Malbec combina perfeitamente, que é o principal vinho da Argentina. O Taná, uruguaio, vai combinar perfeitamente com os assados. Então, uma dica que eu dou é assim, avalie o que aquela região faz de gastronomia e o estilo de vinhos. Geralmente isso vai combinar. Geralmente eles vão combinar. É uma boa dica para fazer uma harmonização correta. Vamos seguir então. Vamos pro churrasco. O churrasco, no que a gente estava falando, podemos trazer esses dois varietais do Malbec, o Taná, um Cabernet Sauvignon que tem um pouquinho mais de estrutura, um pouquinho mais de tanino, vão combinar perfeitamente com o churrasco gaúcho também. Perfeito. E olha que curioso. Agora, próximo final de semana, a gente vai ter um jantar com um grupo de amigos e a gente vai fazer hambúrguer e vai harmonizar com vinho. Então, a gente vai ter um hambúrguer que vai ser mais leve, vai ter um pouco de dulçor, alguma coisa de uma rúcula ali para dar uma estrutura. A gente escolheu um Pinot Noir. Por quê? Porque além do prato, que ele é um hambúrguer um pouco mais leve, a gente vai fazer, eu prestei atenção no paladar que os meus amigos têm. E aí a gente escolheu um vinho mais leve, mais fácil de tomar, sem muita presença de tanino, para fazer todo o contexto da experiência ficar mais agradável. Então, a gente vai fazer essa experiência que a gente acabou de falar em loco nesse Pensando no prato, mas também no gosto das pessoas. Muito bem. Exato. Eu acho que é algo extremamente a ser levado em consideração, né? Que é o gosto pessoal, ele vai influenciar e até os próprios patois, os preconceitos, né? Eu não tomo vinho tinto porque é muito forte, não tomo vinho branco porque é muito leve e etc. Eu acho que isso também, né? Fica aqui a dica pro pessoal de casa usar justamente esse papo, né? Não como ao pé da letra, mas um guia, né?
Até porque, óbvio, vai variar não só quem produziu o vinho, mas também quem vai produzir aquele alimento, né? As variáveis, gostei muito do que tu falou, o depende é a palavra, né? Quando eu recebo um menu pra gente fazer uma harmonização, vou fazer um evento aqui, esse vai ser o menu, o que tu me sugere para harmonizar? É sempre um dilema, porque tem um prato tradicional, mas a gente sabe que existem vários ingredientes que aqui no Brasil, por exemplo, vai fazer um prato da culinária italiana, vai ter que adaptar algum ingrediente que a gente não encontra por aqui. Então essa adaptação, o modo de fazer, o modo de preparo, às vezes muda um pouquinho. Então tem que a gente sempre tentar entender de que forma vai ser feito para poder recomendar o melhor possível, né? E quem vai consumir Eu também. ia dizer aqui, já fica o adendo acadêmico, né? Já dizia Eric Hobsbawm, nenhuma tradição é cristalizada, ela sempre se adequa, né, para poder se manter viva. Então, né, vamos aproveitar o gancho e vamos pensar naquela carbonara made in Brasil, com bacon mesmo, sem guanciale. A carbonara é um desafio para a gente harmonizar, porque tem um ingrediente aí que é difícil de fazer harmonização, que é o ovo, né? O bacon, até pela gordura e tudo mais, a gente consegue neutralizar ele com alguma outra É que tem a opção de massa, vinho, né? tem o ovo e tem o bacon. Mas São o 3 ovo sabores. é um ingrediente que ele é difícil de fazer essa harmonização, tá? Para não errar, por exemplo, quer ir numa zona segura, eu volto para aquele coringa que a gente disse, um espumante brut combinaria perfeitamente. Mas é claro que cabe também um vinho tinto, de novo, sem muito tanino, sem muita estrutura, mas é um ingrediente que vale ressaltar, assim, que o ovo é um pouquinho difícil de E se as fazer quiches, os essa omeletes harmonização. também, ou... Mais a carbonara, que é onde a gente tem Sim. ele menos cozido, né? No caso da quiche, ele fica um pouco mais neutro, mas segue sendo um dilema para fazer a harmonização. Eu acredito que a gente consiga harmonizar também com brancos não tão aromáticos, né? Bem mais leves, um pouquinho mais ácidos. Pela gordura do bacon, embora eu goste da massa com o tinto, eu acho que é um prato que tem uma Eu também, eu gosto da estrutura, massa com tinto, Mas me o agrada. branco, como eu falei do próprio espumante, né, para não errar, ser um Uhum. coringa, a acidez também pode ser algo interessante. Essa harmonização é um pouco mais complexa justamente por esse ingrediente que é mais difícil da gente fazer. E o que a gente acabou de fazer, que é aquilo que a gente acabou de dizer, que não é algo... Não é uma Reto. regra, né? Isso, Com exato. certeza, depende de estilo, de gosto, até de aonde tu tá, a temperatura. Por exemplo, tem muita diferença tu harmonizar um vinho ou um espumante com uma salada no verão e tu fazer isso no inverno. Ela tem uma outra conotação, né? Então, me parece que também tem esse Apetece muito fator. mais no verão, né? Sim, no verão eu me sinto à vontade do Muito mais espumante, prazeroso. do branco, do rosé, e quando chega lá no inverno, tu já pensa aquilo como um preparo para alguma coisa que vai te aquecer e que vai fazer o contraponto com a salada que não tá cozida, que tá fria ali, com um vinho mais quente, né, que vai te dar talvez essa outra sensação. Então, acho que tem muita coisa aí que tu tem que, bem a título de experiência mesmo, né? Sei. Exatamente. Então, me remete muito a literalmente isso também. testar. Testar o que tu Testar o pode que que é fazer. legal. E se permitir errar em alguma situação, né? De tentar alguma coisa diferente, tentar ousar um pouco na harmonização, não ir só por aquele viés que eu disse, para não errar, vai por esse estilo. Uhum. Às vezes tem que ousar um pouquinho e provar alguma coisa diferente, fazer algum teste. De vez em quando você encontra uma harmonização agradável. Uma que me chamou a atenção numa degustação de chocolates, fazer uma harmonização de chocolate com vinho. Para mim também é uma harmonização que ela é um pouco complexa de fazer. E, enfim, tinha diversos estilos de chocolates diferentes, desde do branco até o amargo, né? A gente foi provando vários vinhos e uma dos meus maiores medos era fazer a harmonização do chocolate branco, né? Por ser mais doce, por ter mais daquela gordura, né? E foi a harmonização que mais me surpreendeu na noite. A gente harmonizou com um vinho francês, um Gewürztraminer, que ele tinha um finalzinho um pouquinho mais adocicado, mas que combinou com o chocolate e foi a melhor harmonização da noite. Foi algo que me surpreendeu. Foi algo que eu não esperava ter um sucesso tão grande nessa combinação. Vamos falar do tradicionalíssimo, queijos e vinhos. Então, tem alguma regrinha, assim, que para isso sim tem a regra ou não? Eu acredito que ali a gente vai a partir da teor de gordura e da maturação do queijo,
que vai trazer características bastante importantes para nós. Então, como a gente vai ter um brie, que é um queijo um pouquinho mais cremoso, da textura dele, a gente vai poder harmonizar com pinot, com chardonnay muito bem. A gente vai ter um queijo mais parmesão, que é um queijo bem mais maturado, bem mais intenso. A gente vai conseguir... Eu te entendo. É o Coringa, Tu me né? entende? Eu te entendo. A gente vai ter alguns vinhos tintos mais tânicos que a gente pode utilizar, como o Cabernet, como um Merlot bastante estruturado, como um... Não sei se o Rodrigo quer adicionar algum deles, mas também um Taná. Eu acho que a gente consegue fazer uma harmonização super bacana. E aí a gente vai partir para uma harmonização de contraste, que eu acredito que seja bastante interessante falar, que é com moscatel. Que queijo que eu harmonizo? Então, queijos azuis trouxeram um feedback bastante agradável para nós. E a gente harmonizou ele com moscatel rosé, que foi o queijo... E agora eu vou lembrar o nome? Não é o... Gorgonzola, Esse. o blue cheese. Esse aí. Não, o blue cheese, o gorgonzola. E para todos aqueles que a gente fez uma experiência em Antônio Prado, que a gente harmonizou queijos e vinhos na Fina Massa, que é uma feira bastante conhecida, foi assim, um feedback excepcional, porque são duas coisas que, olhando, as pessoas não dizem que combina, porque o moscatel é doce. E com esse contraste da sanidade dos queijos azuis, bastante. E aquele colheita tardia que a gente falou antes também é perfeito para fazer harmonização com o gorgonzola. Exatamente. Então, vale a pena fazer, fica a dica, porque é fácil de fazer lá em casa. Já vão se preparando aí, né? Porque daqui a pouquinho o inverno tá aí, porque passa assim, né? Verdade. Exatamente. Tu falou ali, acho que vamos entrar pra sobremesa já ou muito Vamos, cedo? não, pode ir, porque a gente já tá... É que a gente fala tanto, esse time é tão... Ó, realmente, eles se complementam tanto que quando a gente vê já... Aí eu ia dizer, já que nós entramos na seara do moscatel, né? Eu acho que pra fugir um pouco desse senso comum, tu já deu o spoiler, né? E o gancho com o chocolate, mas vamos pensar numa sobremesa tradicional. Vamos pensar... Eu não queria ir pro sagu, mas... Eu imaginei Tô tentando, que eu ia não. falar isso. Tô tentando fugir do óbvio, tá? Mas acho que a gente pode falar das sobremesas que são mais Até caseiras, tipo uma ambrosia, né? Coisas... Não, mas eu acho que a gente pode até falar da questão do sagu, porque a Maria já já... em outros então, papos, vamos lá. ela já comentou sobre fazer sobremesas com vinho, né? Então, tu deve lembrar disso. Lembro. Então, como é que a gente pode fazer alguma coisa com uma sobremesa assim, não vou dizer comum, mas tradicional, né? Do dia a dia das pessoas. A gente tá em utilizar o vinho na sobremesa mesmo. Então, normalmente, o vinho que a gente utiliza para fazer um prato, ele vai harmonizar bem com o próprio prato. Então, por exemplo, se a gente utilizar um vinho de mesa para fazer um sagu, ele vai trazer bastante esses aromas de uvas que ele tem. Então, provavelmente, ele vai harmonizar super bem com o prato também, com o sagu. Se a gente quiser partir para um espumante, também um espumante que contenha o mesmo teor de açúcar, pelo menos, do que o prato, ele vai agradar bastante no paladar. Porque daí as sobremesas a gente entra assim, a harmonização do vinho e da sobremesa vai ter que ser com ou o mesmo teor, ou teores bem parecidos de açúcar, para causar um equilíbrio. E isso vai trazer mais harmonia pro paladar, vai ser mais fácil de consumir. E eu atendo muitos clientes que querem fazer harmonização com a sobremesa, mas hoje a gente falou do paladar do brasileiro, que é mais do doce, enfim. Mas eu vejo quem já está mais maduro no vinho, procura por opções menos doces, acaba consumindo pratos menos doces. Então, geralmente a pedida é: eu quero fazer harmonização, mas eu não quero que fique doce demais, não quero que isso fique enjoativo. Então, tem algumas sobremesas que a gente pode fazer essa harmonização por contraste para buscar um equilíbrio, para que a sobremesa não fique doce demais e que o vinho não fique desagradável também. De novo, os espumantes são sempre coringas para fazer essa combinação com a sobremesa, dependendo do que a gente está falando, mas é uma realidade, assim, uma necessidade do pessoal de não passar demais no açúcar, né? Já tem o açúcar na sobremesa, não vai querer alguma coisa. E às vezes pode ser um pouco difícil recomendar alguma coisa seca, mas a gente encontra alguma opção que não fique Eu doce acredito demais. que a chave disso é a acidez. A acidez e a estrutura da sobremesa também. Porque doces em geral a gente vai harmonizar com esses vinhos fortificados. Eu ia dizer, agora me veio na cabeça um tiramisu. Que é um doce um pouco mais estruturado, não é tão doce. Os doces... Tem aquele gosto do café também, né? Que vai sacanear o sommelier. Eu tava falando dos estilos, né? Claro que faz uma harmonização perfeita vai colocar um vinho santo, um vinho
que é um vinho doce italiano, né? Um vinho feito com essa uva, com o apacimento dela no pé. Mas para outras situações a gente pode recorrer a outras opções. Por exemplo, eu falei do Gewürztraminer, que ele é um vinho que tem um residual de açúcar um pouquinho maior, mas ele não chega a ser classificado como um vinho suave, como um vinho doce. Então pode ser um coringa para tornar uma harmonização agradável, porque ele tem um residual de açúcar um pouquinho maior, não é um vinho seco demais, mas ele vai ter aquela característica que a Maria falou, que é a acidez. Acidez. A frescor. E aí, para esses pratos que a gente tem bastante aromático, alguns pratos, algumas sobremesas são bastante aromáticas, a gente busca uns vinhos também, que tem um pouquinho mais de aroma, para eles conseguirem se complementar. Então, não vai ter tanto dulçor, mas vai ter um pouquinho mais de acidez, vai ter um pouquinho mais de aroma, que vai conseguir trazer uma sensação bastante interessante. A gente vai fazer um episódio sobre... com cozinheiros mesmo, né, colegas do Matheus, e daí a gente vai falar sobre o vinho no prato principal. O vinho como um componente, como um ingrediente do prato, que eu acho que daí também já é um episódio, entende? O que é qual que a gente vai escolher, como é que a gente vai fazer. E a importância de usar vinho bom para cozinhar também, né? Sim, né? Vinho Porque que se usa para cozinhar é vinho que se bebe. Exatamente. Então, qual que tu vai usar? E eu acho que essa é uma dica bem legal para quem tá ouvindo, né? Porque antigamente as pessoas compravam qualquer vinho, um vinho de mesa, alguma coisa assim, para usar. E daí tu pode comprometer o sabor de fato, né? Ou quando é aquele vinho, ele já tá começando a oxidar. Ele sobrou, é um restinho é esse que aqui tem, que nós né? vamos começar a usar. Vamos usar esse aqui. Esse aqui sobrou ali. A gente abre essa garrafa para beber. Isso, exatamente. Então, pra gente não cair nesse conto aí de que tu pode usar, porque ele realmente vai comprometer todo o sabor e a construção do teu prato. Mas já dando uma dica pro pessoal de casa, eu abri uma garrafa na refeição principal, sobrou e eu sei que eu vou poder usar, por exemplo, um vinho branco para risotos depois. Ao invés de deixar ele na geladeira aberto, compra uma forminha de gelo, coloca em forminhas de gelo e congela. Quando tu for utilizar para fazer o molho, tu já pode colocar o cubinho de gelo na panela. Boa dica, hein? Que aí tu vai ter um vinho de boa qualidade e com todas as propriedades. E a gente nem falou de vinhos também. Zero desperdício. A gente nem falou de vinho nos drinks também, né? Que é uma outra dica, né? De fazer um bom drink com o vinho que tu tem, né? Abrir já, fazer a entrada lá, fazer de entrada pra refeição com o vinho que tu vai servir depois. Eu tô acompanhando a Denise nos finais de semana, tô sofrendo tu tá? Eu nem postei ainda o vídeo desse final de semana que passou, que foram drinks com rum. Ai, meu Deus. E aproveitamos dessa onda dos drinks para até ampliar o consumo de vinho também, né? Por exemplo, o vinho do Porto é um vinho que ele historicamente ele caiu no consumo dele, tanto que se utiliza hoje em alguns drinks, né, Porto Tônica, para justamente desmistificar um pouco daquela ideia de ter que se tomar puro e tudo mais, para que o vinho tenha o seu mercado mantido, né? Vai abrindo outros horizontes para que o consumo permaneça acontecendo. Não, e uma outra coisa, a gente pensar, eu lembro assim, eu falava assim, tu compra um vinho do Porto, que era um vinho caro, que era um vinho que tu abria e tu tomava um pouquinho só, né? Então, quanto mais tu difunde o uso dessa bebida em outros preparos, e mais chance tu tem de utilizar ele, consumir mais. Com certeza, porque daí tu não pensa, não vou comprar para usar, para beber uma vez na vida, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso é bem importante e faz com que a gente ensine, que cria a cultura do consumo dessa bebida, né? Do vinho em si, todas as suas derivações e tudo que eu posso aproveitar. Porque o vinho é tudo de bom, né, gente? E outra coisa, né? Não pensar que o vinho é uma bebida só de inverno. Né? Assim como a gente estava conversando com o pessoal da cerveja, que a cerveja é uma bebida de verão, porque tu tem que tomar ela muito gelada. Né? Tu vai tomar o vinho no inverno porque ele vai te aquecer. Não é essa... Vocês podem falar isso melhor do que eu, né? Assim como existem cervejas de inverno, cervejas mais encorpadas, existem os vinhos de verão. A gente falou por diversas vezes já sobre vinhos brancos, rosés, espumantes, são vinhos perfeitos para essas estações. E para o inverno, mesmo para inverno, para quem gosta de tomar vinho branco, tem vinhos brancos mais encorpados, barricados, mas os vinhos tintos. Eu só tomo vinho tinto, então tem as opções que a gente falou, de um gamay, um pinot, você pode beber ele
numa temperatura um pouquinho mais baixa, uns 14 graus, para ficar mais agradável, né? Uhum. Então tem estilos, tanto na cerveja, claro, mas no vinho a gente consegue entregar soluções para o ano todo, para todas as harmonizações, para os pratos. Então é um vinho muito... O vinho é uma bebida muito versátil, a gente consegue encaixar E o em próprio várias situações. espumante, tu tá falando dos drinks ali em dezembro, eu trabalhei só espumante nos drinks e eu acho que a gente fez, com certeza ali, mais ou menos uns 20 tipos de drinks diferentes, todos com espumante. Né? Então, demonstra a versatilidade o que tu pode fazer, né, com essa bebida. E se o consumidor de casa ele tem dúvida em como escolher esse vinho, a gente sempre diz cuidar estrutura e teor alcoólico. O teor alcoólico ele é muito até relativo com o calor que a gente vai sentir aí depois do beber. Então, se ele escolher vinhos mais leves com menos teor alcoólico, ele vai conseguir ter uma experiência maior no calor do verão. E vale ressaltar a temperatura de serviço, seguir o que está sendo recomendado. É claro que não quero transformar o vinho num negócio muito chato, muito engessado, muito complexo, mas vale respeitar a sugestão do produtor para que você tenha a melhor experiência. Um vinho mais alcoólico, se você bebe numa temperatura maior, vai ficar em evidência aquele álcool. Aquele álcool vai te aquecer muito mais, em aroma vai sentir ele em uma evidência maior. Agora, você ajustando ele para a temperatura correta de serviço, a experiência vai ficar ainda melhor. Isso, perfeito. E se em casa não tiver um termômetro para medir a temperatura do vinho, como eu faço? Mas eu acho que a gente vai lá na Exatamente. termômetro. Ou a gente pode fazer vinhos brancos mais frescos, vinhos espumantes um pouquinho mais frescos que os brancos, vinhos rosés de frescos, sempre não tão gelados. Aí a gente começa em vinhos jovens, em temperatura ambiente, vinhos encorpados pode ser um pouquinho maior, mas sempre em temperatura ambiente. Não a temperatura ambiente de hoje em dia, mas uns 16, 17 graus, esse sempre até pro pessoal pesquisar e, enfim, a gente vai falar de cabeça aqui, talvez algum número seja um pouquinho diferente, mas vale pesquisar isso. Vamos falar em números mesmo para até servir como um guia aqui. A gente vai falar de espumantes mais leves, a gente pode beber de 4 a 6 graus por aí, não precisa ser extremamente gelado como a cerveja. No caso de brancos aromáticos, de 6 a 8 graus é uma temperatura adequada. Brancos mais estruturados, mais encorpados, a gente pode beber até de 10 a 12 graus em alguns casos, tá? Vinhos tintos mais leves, de 14 a 14 graus, a gente pode beber um Gamay, um Pinot mais leve, a 15 graus, 16 vai ficar legal. E até 18 graus seria uma temperatura ótima para a gente consumir os tintos mais encorpados, mais alcoólicos, mais potentes. Isso que a Maria falou da temperatura ambiente, a gente tem que adequar a realidade do ambiente, né? Porque a gente fala, é em temperatura ambiente, mas... Sim, hoje tá quase 40 graus, né? Não a de hoje, por favor. Então, seguindo essas regras, assim, acho que a gente vai ter uma harmonização, uma degustação mais prazerosa. Isso, o importante é sempre lembrar que a acidez com o frio, ela vai ressaltar, vai tornar ele mais fresco. E os taninos, com muito frio, ele vai se tornar mais agressivo. E com um pouquinho mais de temperatura, ele se torna mais redondo, mais fácil de tomar. E assim como o álcool, com uma temperatura um pouquinho mais elevada em vinhos que contenham tanino, ele vai suavizar a presença dos taninos. Por isso que a gente não abaixa muito a temperatura dos vinhos tintos, a gente deixa ela sempre um pouquinho mais elevada. Então a dica é nem muito frio, nem muito quente, numa temperatura adequada para aquele estilo de vinho. E observe o rótulo. Sempre observe o rótulo. Sempre. Gente, terminamos mais um programa. É impressionante como tem assunto esse vinho, gente. É muito legal. A gente vai dar um spoiler aí para a segunda temporada, né? Do Pode Cozinhar. A gente vai começar a fazer visitas, né? Nos espaços e estamos nos convidando para visitar os espaços de vocês. Muito bem-vindo. Já estamos assim, ó, nem esperamos esse convite, a gente já está se sentindo em casa. Pé na frente. A gente já está se sentindo em casa. A gente quer muito gravar. Eu prometo que eu levo alguma coisa para comer. Sim, lá tem cozinha, na Bocage tem cozinha, tem toda a estrutura e não tem desculpa. Né? É isso que a gente quer. Né? A gente quer misturar de fato, então, o que a gente faz na cozinha. Essa primeira temporada toda do Pode Cozinhar, ela tem esse foco de apresentar o mundo da gastronomia, de falar um pouco sobre todos os assuntos que envolvem a gastronomia. Na segunda temporada, a gente vai botar... Uma temporada introdutória de criação de mundo. A gente vai... Na segunda temporada, a gente vai botar a mão na massa, né? A gente vai começar a fazer as coisas de fato. E demonstrar como é que a gente faz a gastronomia dentro da escola do Senac e com os parceiros e como que a gente dissemina esse conhecimento. Então, a gente já quer se convidar para
fazer um pouco Pro desse próximo nosso ser nas trabalho estruturas de vocês. lá com vocês e Já visitar, estão e aí convidadas. já fazer isso Exatamente. de verdade, assim, essa harmonização, mostrando o prato, mostrando a construção de um sabor e harmonizando, e também mostrar o processo produtivo, que eu acho que é bem importante que a gente demonstre isso. Perfeito. Maravilhoso. Vou pedir, assim, que vocês se despeçam de quem está assistindo o programa, mas dizer que a gente já está terminando com saudade, com porque é muito bom estar aqui com vocês, de fato. É um prazer ouvir o que vocês têm para falar, porque vocês têm muito conteúdo para mostrar. Antes de despedir, eu quero agradecer a vocês pelo convite novamente, né? E agradecer pela oportunidade de a gente estar falando aqui. Foi A um gente prazer. prometeu e cumpriu, né? É, Viu verdade, só? importante. Foi um prazer, acho que foi algo muito prazeroso realmente da gente bater esse papo. Agradecer a minha companheira aqui de assunto que dupla, essa dupla aqui, um perfeita. complementa o outro, né? A Maria com as colocações aí técnicas sempre muito bem pontual. E pro pessoal que está nos assistindo aí, se quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a Bocati, aproveitar o espaço aqui Com também, pode certeza. seguir nas redes sociais aí, no Instagram, Bocati _, nós temos o e-commerce, para visitar a nossa loja física também, temos mais de 3.500 rótulos, um espaço muito Quem bonito. quiser bater um papo de perto com o Rodrigo, né? É. Inclusive, se o Rodrigo me permite, acabei de fazer uma aquisição com ele hoje. Ah, viu? Já Olha, trouxe os Aproveitei o pedidos. gancho, Tá aí, muito bem. exatamente. E eu vou sair de Saca-rolhas férias. personalizado, hein? Viu? E eu vou sair de Exatamente. Pra férias daqui presente. uns dias. E antes de sair de férias, vou lá te visitar, porque Tá bom. já vou levar o meu estoque, né? Com certeza vou passear na praia. E antes de passar a palavra para Maria, eu vou aproveitar hoje, eu trouxe presente Ah! também. Opa! É agora o momento? É agora, é agora. Um presentinho para vocês aqui. Olha que Denise, legal. também Ó, tá pra tu Meu passear. Olha aqui, gente. Pra tu olha passear aqui na com praia, meu hein? nome. Vai dizer que eu não vou passear aqui na Obrigado. praia? Vou sim. Trouxe um para Maria. Ai, que também. gentileza. Vou mostrar aqui. Esse é um cooler térmico, é um produto que a Bocati produz. Lá, esse é o teu. Uhum. legal. Que é uma solução perfeita para a gente manter a temperatura da bebida no que é o correto, né? Ele é uma bolsa de gel térmico que vai no congelador, ele fica gelado, você tira a bebida gelada, encapa com ele, dispensa o uso de um balde de gelo e tal, é super prático, Aí, uma ó, opção bem Denise, legal tu para cantou presente. a praia e... E Gente, pode que ser, gentileza. Eu tô de boca aberta. Que coisa linda. pode ser Uau. personalizado, como tal de vocês, com os nomes, até com a marca das empresas para presente, é uma opção bem legal. Com Muito Show de legal. bola. Muito obrigado. Adorei. Muito obrigada. Vai ser muito usado. Eu já era fã de vocês. Virei mais ainda, né? Com certeza. Com certeza. E eu, então, agradeço ao pessoal da mesa pelo convite novamente, ao Rodrigo. Agradeço ao pessoal de casa que está nos acompanhando sempre. Convido a todos a conhecer a Casa Mutterlen, a conhecer a 4 Estações. Hoje eu também trouxe um presentinho. Eu, inclusive, trouxe o vinagre. Eu fiquei devendo pro Rodrigo. Muito bom, viu? Eu acho que nós temos que botar obrigatório os convidados a trazer presente, hein? Eu tô ficando até com vergonha. A gente Tô ficando tá dando até com exemplo aqui, vergonha. né? Eu ia dizer, não Eu quer acabo dizer nada, Ficando hein? com vergonha. Eu aprendi o exemplo no primeiro programa. Agora os próximos. Muito obrigada, Maria. Muito gentil. Muito obrigado, gente. E já que a Denise falou que vai pra praia, Ai, olha aqui. temos com que estrear Olha cooler, aqui. hein? Com certeza. Olha aqui, ó. Gente. hoje eu trouxe pra vocês um Moscato Giallo, que é uma cultivar mais aromática. Ótima pro verão, bem gelado. Também tem a temperatura de serviço atrás. A marca deles de vinho finos é Dom Lauro, porque Dom Lauro era quem fazia a travessia do Rio das Antas de Antônio Prado a Flores antes de construírem a ponte. E é da família deles, então foi um jeito de homenagear. O Moscato é uma das cultivares brancas, acho, mais cultivadas aqui na região, tem uma expressividade muito grande e ele é um vinho super fresco, leve, jovem pro verão. Então fica o convite para vocês degustarem de casa também. Espero bom. que aproveitem, já para usar o cooler que o Rodrigo deu. Ah, vou usar com certeza Combina. aqui, ó. É muito útil. Em casa eu Isso. uso. Ah, meu E Deus. se quiserem acompanhar o meu trabalho, é Maria Lúcia Fraron no Instagram, Casa Mutter e @vinagre 4 Estações. E amanhã eu e o Matheus vamos fechar a parceria pro Fé na Massa, só pra te saber. Verdade. Nossa, E daí eu teremos já vou estar lá. várias Estaremos oficinas. lá, hein? Com certeza, Estarei lá essa também. parceria aí vai acontecer e a gente estaremos lá em Antônio Prado Com certeza. fazendo mais esse um ano. evento mais um ano aí. Maravilhoso. Se eu não estiver lá fazendo as degustações esse ano, estarei lá para aprender a cozinhar. Como bem. assim não estará? Não, a gente pode negociar. Já negocia isso aí. Estaremos, estaremos. Gente, então, muito obrigado, agradecer, né? Vai parecer meio puxação da minha parte, mas eu acho que o maior presente
para nós e para quem tá assistindo a gente é contar com a presença de vocês aqui para espalhar e disseminar esse conhecimento, que eu acho que é o que vai ajudar a disseminar algumas benesses, quebrar alguns patois, né, quebrar alguns preconceitos, pra gente poder divulgar esse mundo que é tão interessante, né, tão versátil, amplo, exato, né, e que a gente possa contribuir, né, e cumprir a missão do Senac, que é mudar vidas, né, seja consumindo algo melhor, produzindo algo melhor, ou até mesmo, né, pegando um pouquinho desse conhecimento para poder vender o seu produto de uma melhor forma, com mais qualidade. Muito bem. Gente, eu tô impressionadíssima com tanto conteúdo que a gente tem conseguido captar com essas visitas maravilhosas que a gente tem tido nos episódios. Gente, agora há pouco tempo atrás, a gente finalizou o 2º episódio da cerveja, que também foi sensacional. E essa dupla aqui, gente, que entrega sempre, é assim, ó, a dupla estrelinha dourada. É ou não é verdade? É muito conteúdo, é muito legal. E eu tô louca para que a gente tenha os novos laboratórios do Senac, para que vocês estejam conosco aí ensinando para mais pessoas o que vocês sabem fazer. A gente tá quase lá, sabe, assim, já com o planejamento quase concluído aí, e queremos muito ter vocês com a gente para ensinar mais pessoas. Eu tô muito satisfeita com esse conteúdo de vocês. Eu quero agradecer demais a presença de vocês na audiência aí do Pode Cozinhar, o Mudando Vidas, que é o podcast Senac sobre educação. Convido para assistir os demais episódios. A gente tem aí muita coisa boa que vai acontecer. Assistam os próximos. E se tu não assistiu o primeiro episódio sobre vinhos, volta ali e assiste, que tá imperdível também. Tu vai aprender muito sobre o vinho no mundo, sobre o vinho na Serra Gaúcha e sobre o que é gostar dessa bebida que faz toda a diferença aqui para nós, que estamos aqui nesse espaço-tempo aqui, tá? Te convido, então, para assistir com a gente. Eu sou Denise Sefrin, diretora do Senac de Caxias do Sul, e a gente terminou mais um episódio do Pode Cozinhar. Te espero nos próximos.